Olá, eu sou Tatiana Correia e está começando mais um podcast do Agro, Saúde e Cooperação. Hoje nós vamos falar, gente, de um assunto e de uma história que impressiona e que é motivo de muito orgulho para os catarinenses. Nós vamos falar da maricultura e para isso eu vou conversar com duas lendas, dois professores da Universidade Federal de Santa Catarina que ajudaram a fazer história e que ainda fazem história até hoje quando o assunto é a maricultura e a produção de ostras e moluscos. Eu vou conversar então agora com Carlos Rogério Poli, que é doutor em oceanografia, biológica e pesqueira, e com Cláudio Blacher, que é oceanógrafo também, é mestre em engenharia de aquicultura e atualmente você gerencia, é isso, professor, o laboratório de moluscos marinhos aí na Barra da Lagoa, da Universidade Federal? A minha função aqui é de fazer um gerenciamento do laboratório já há muitos anos e hoje eu estou como supervisor desse laboratório. Engloba uma equipe técnica bastante vasta. O Poli, ele já está aposentado, mas ele deixou história, deixou seu legado. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Por que a gente gosta tanto de falar e fala que os catarinenses eles precisam cada vez mais não só se apropriar dessa história, mas se orgulhar muito dela? Porque se a gente imaginar que hoje Santa Catarina é o maior produtor de ostras, de moluscos do Brasil, a gente precisa entender que há 30, 40 anos atrás isso não existia aqui no estado. E aí eu chamo, então, por isso que eu estou convidando o Poli, que vai começar a contar lá dos primórdios, o início, dessas experiências que tem tudo a ver com a pesquisa, com o empenho não só do Poli, mas de muitos professores, em especial da Universidade Federal de Santa Catarina. Poli, me conta, isso daí aconteceu lá atrás, foi uma mobilização, foi uma ideia de quem? E por que se imaginar que a gente já tinha aqui o mar, a gente tinha uma produção muito extrativista, que era safra da tainha, de tal peixe e tal, mas aí de repente a gente produzia, a gente fazer do mar, um celeiro produtivo. Conta essa história pra gente. Olha, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que isso aqui foi tudo um trabalho de equipe, Eu tinha um sonho de criar camarão, sabe? E fui fazer o doutorado, e quando eu terminei o meu doutorado, ficou no meu lugar um outro professor que tocou com uma destreza ímpar, o cultivo de camarão. Então ele ficou tocando camarão e eu tinha uma história desde criança de que criar ostra era uma coisa interessante, porque, por incrível que pareça, o meu avô, no tempo ainda que existiam as barcas do EPIC aqui, ele vinha lá do Rio de Janeiro e os barcos encostavam ali onde é o mercado público. E eles comiam ostra. E a minha mãe contava aquele negócio que eles vinham para comer ostra, que era uma beleza. É uma história bastante antiga, E aquilo ficou na minha cabeça. E enquanto eu estava no doutorado lá no México, eu vi o pessoal fazendo cultivo junto com os pescadores. E aquela história foi evoluindo porque, veja bem, o cultivo de ostra era uma atividade mais, digamos, mais simples, entre aspas, de criarem sem ter que colocar muito recurso. Ou seja, a comida estava no mar, As ostras, eles já tinham o hábito de comer ostra, Então, juntavam o útil ao agradável, quer dizer, eles poderiam desenvolver uma atividade que iria facilitar a produção e o uso racional do mar. E não só o uso racional do mar, ia dar tempo deles se organizarem, terem condições de levar o pessoal deles, que antes saía, os filhos saíam cedo
para ir trabalhar, né? E não tinham tempo para estudar. Então juntou uma série de coisas que deixou a maricultura sempre num posto chave assim para desenvolver uma nova atividade, né? E dali começou os primeiros ensaios nós fizemos com a ostra nativa, não é? E fomos juntando uma equipe que trabalhou com afinco, né? Até que nasceu a ideia de criar a ostra Crassostera gigas, que tinha, há muitos anos atrás, já tinha tido algumas citações na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, imagina. E dali nós precisávamos ver como que nós iríamos fazer para criar ostra, né? A primeira coisa, se o Cláudio ainda lembra, a primeira remessa que nós fizemos no Rio de Janeiro não deu certo, né? O Ministério da Agricultura, ele barrou, mas de certa forma foi bom porque ela chegou numa época em que as ostras iriam morrer, né? Era uma época quente, era verão, e normalmente essa ostra morria muito no verão, né? Aí, reunião vai, reunião vem, nós fizemos outras reuniões e trouxemos uma nova remessa de ostra que deu resultado. Eu não sei se o Cláudio pode complementar, né? Aí o pessoal aí, foi uma equipe boa que apareceu, né? E tocou isso para frente com unhas e dentes, né? E com isso a gente conseguiu criar os primeiros lotes de ostra. Mas o problema era o laboratório, nós não tínhamos laboratório. E aí eu deixo o Cláudio contar um pouco, senão eu conto toda a história. Não é uma história tão pequena assim, né, professor? Sem contar. É uma história já de 40 anos. Como é que é? Ô, Cláudio. De quase 40 anos, então tem muita coisa. 40 anos. Ô, Cláudio. O que eu acho super interessante é que quando a gente conta o início dessa história. Eu já até me esqueço. Quando a gente conta o início dessa história, a gente vê a importância, assim, né? Quando a gente pensa assim no objetivo real, que é uma pesquisa científica, a universidade ela olhar para aquela comunidade, ela olhar para uma atividade, essa demanda social, né, de falar, não, vamos ajudar a criar, a gerar renda, a ajudar, né, essa população que vive disso, que vive desse mar, a gente pode produzir, e aí esse olhar, né, social mesmo da universidade para auxiliar essas comunidades. Aí a gente vê esse início da história que é maravilhoso, você imaginar que veio as primeiras sementes, não deram certo, queimou, né? Sim. Queimou e de repente quando vem a segunda e que entra na época certa e aí aquele resultado surpreendente que é o que estimula, né? Aí esse segundo resultado, né, Polly, ele teve muito sucesso, deixou todo mundo muito entusiasmado. Eu ainda não estava participando do grupo, tá? Eu entro numa segunda fase na história da ostreicultura. Mas eu estava próximo, acompanhei o sucesso que foram essas primeiras levas de sementes que foram trazidas de fora, e realmente foi uma coisa que deixou as pessoas muito entusiasmadas. E já haviam ali pescadores ali do norte, aqui de Sambaqui, Santo Antônio, acompanhando essas experiências, né? Então, foi agregando gente, esse entusiasmo foi um fermento que fez crescer a ideia e que acabou resultando nesse laboratório, que, aliás, é quando eu entro no circuito, a convite do professor Polly,
quando ele estava construindo esse laboratório na Barra da Lagoa, ele precisava de gente para ajudá-lo, né, nessa tarefa. E aí ele me chamou para acompanhá-lo nessa missão. Só que eu continuo aqui até hoje, eu gostei e fiquei. Mas é para você ver o quanto é importante essa continuidade, né? Sim. Eu acho assim, Tatiana, não sei se o Cláudio vai concordar comigo, mas nós criamos um grupo extremamente... Vou puxar um pouco de brasa pro grupo, né? A nossa sardinha. Se não fosse o grupo ter se empenhado e tocado isso com afinco, né? E mais alguns pescadores, a gente não teria tido o sucesso que teve, né? E por casualidade, depois apareceu houve a ajuda do Banco do Brasil no primeiro momento. O Banco do Brasil ajudou com alguma coisa. No primeiro momento, o Banco do Brasil ele fazia projetos de pesquisa que tinham duração, né? Era assim, 5 anos para tu alcançar um resultado, porque é preciso tempo para tu ter resultado. Não é assim, faz uma vez, dá errado, larga, abandona e pronto, né? Não, eles tiveram a consciência de que precisava tempo. E nesse meio tempo entrou o Canadá, né, Cláudio? Sim, com certeza. Entrou o Canadá com um recurso extremamente importante. E eu, como estava como coordenador desse grupo, né? Uhum. Eu consegui mandar todo mundo para o Canadá. Foi todo mundo para o Canadá para aprender lá como é que se fazia e tal, né? Foi quando tu ficasse sozinho e precisou de ajuda e me chamou. Como é que é? Foi quando tu ficasse sozinho, construindo o laboratório, claro. E tu me chamasse para ajudá-lo. Foi quando eu comecei na equipe. Eu integrei. Exatamente. Lembras disso, né? Exatamente. E até hoje... Mais ou menos. É claro. E até hoje, se não fosse, por exemplo... O Cláudio ainda está no laboratório, e esse é um ponto importante, né? Eu acho que já teria, não quero ser pessimista, mas já teria, quem sabe lá qual rumo teria tomado esse cultivo de ostra, né? E todos eles foram de uma ajuda sem par, né? A gente ajudaram de uma maneira incrível. Eu acho que, eu não me lembro quantos nós éramos, mas nós éramos mais ou menos uns 8, né, Cláudio? Isso. Por aí. Professor, aí a gente vê assim o tanto que é importante assim quando a gente fala de um projeto exitoso como esse, a gente vê a importância, assim, da gente, primeiro, a gente ter patrocínio e a gente ter recurso para investir, né, numa pesquisa. O próprio pesquisador e a universidade acreditar que aquilo pode dar certo. E um terceiro ponto é a comunidade, o pescador, confiar naquela pesquisa, naqueles estudiosos, né, e também, de certa forma, levantar essa bandeira, porque não é fácil você pegar o pescador está ali acostumado a fazer uma atividade, você querer colocar e inserir uma coisa nova para ele, né? Quem que aposta no momento e fala assim, opa, vamos começar a fazer isso? Então, vocês foram conquistando isso aos poucos, né? E a partir do momento que a gente chegou ao nível hoje que a gente está. É sobre esse presente que eu queria muito da gente explicar, porque assim, quando a gente fala que deu certo, gente, é porque simplesmente é a ostra aqui em Florianópolis, e essa característica justamente é que agora, digamos assim, ela é a base desse pedido, né, do reconhecimento do selo de indicação geográfica, que a ostra de Floripa tem o que
nenhuma outra tem, que é a característica de crescer e de evoluir, né, muito rápido nesse ambiente. Então, assim, essa é justamente essa característica da ostra aqui, que ela encontra neste mar aqui do nosso litoral, esse tipo específico de ostra, que, se eu não me engano, é típica do Japão, mas só que a gente trouxe a semente foi do Chile, é isso, professor? Exato. Exatamente. A primeira vez nós trouxemos... Isso, a primeira vez veio do Chile, né? Mas veio sem a guia de tráfego, né? E aí o ministro... Agora tu imagina o seguinte, Tatiana, estava todo mundo esperando as sementes chegarem, só faltava uma banda lá em Santo Antônio de Lisboa para quando as sementes de ostra chegassem, as ostras chegaram, agora nós vamos ter uma atividade, né, diferente para fazer uma coisa rentável e economicamente ambiental, né? Ou seja, sem ferir nada do meio ambiente, pelo contrário, ajudar a que não se extraísse mais ostra pequenininha das pedras, né? E deu errado, né? Como nós já falamos no início. E veio do Chile. E a outra, todo mundo não desanimou. Agora, tu vê, o interessante é que o povo catarinense, né, o pescador catarinense, ele é diferente, eu acho, porque ele não desiste. Enquanto ele vê que a coisa vai dar sucesso, ele continua batalhando, ele vai perseverando ali, né? Ele vai lutando, ele vai até chegar no ponto em que hoje nós somos os primeiros produtores de ostras do Brasil, né? Mas não é só a ostra, também o mexilhão, sabe? Vocês fizeram outro do mexilhão também? Sim. Que eu acho que nós somos os primeiros produtores também. Professor, só para a gente lembrar que essas primeiras ostras, então essas sementes, elas vieram de outros países. No início ainda se importava ostra, mas aí, Cláudio, agora eu queria que o senhor começasse a falar para a gente, porque assim, a gente fazendo, por exemplo, o programa da ostra, todos os produtores de ostras aqui de Florianópolis que produzem, recebem as sementes da Universidade Federal. Quando foi, em que momento que a gente virou essa chave e se tornou autossuficiente em produzir a semente e garantir? Porque é importante, não é só a gente falar, dá certo aqui. O importante é a gente continuar com essa pesquisa e a gente dar, né, ao pescador, ao trabalhador daqui do mar, ao fazendeiro do mar, a possibilidade dele continuar cultivando, né? Então, a produção da semente, né, já começou já com o pole, como ele estava nos explicando, e lá no início desse processo, a gente recebeu recursos, o Poli era o coordenador do projeto, inclusive, do Canadá, e aonde que a gente começou a construção do laboratório aqui na Barra da Lagoa. Esse laboratório ele foi inaugurado em 1995, para ter uma ideia. Há poucos anos depois, ele já mostrava que a atividade já aumentava a demanda por semente numa velocidade que o laboratório já não conseguia mais acompanhar. Então, já surgiu o alerta, olha, temos que conseguir ampliar o laboratório, porque a demanda está crescendo numa velocidade muito grande. E aí entrou a FINEP. A FINEP, a gente apresentou um projeto para a FINEP para ampliação do laboratório. E, a partir dali, a gente conseguiu equilibrar, né, o crescimento dessa demanda junto com a produção de semente. Na época, eu lembro até que a gente tinha como uma das metas, que a gente passava tanto tempo produzindo a semente numa, digamos, uma produtividade tão baixa, e não tínhamos tempo de desenvolver mais pesquisa. A gente ficava envolvido na produção 24 horas por dia, 7 dias por semana.
E uma das metas era realmente virar essa chave e começar a produzir com maior facilidade e aumentar as nossas pesquisas, né? E realmente, graças a Deus, deu tudo certo. Eu tenho orgulho de falar, né, Poli, que tanto o projeto esse do Canadá, ele foi premiado internacionalmente, na época, pela CIDA, que é o órgão de cooperação internacional lá do Canadá, nos premiou, a nós, a universidade, que é, né, junto com a Universidade de Vitória, no Canadá, e depois, num segundo movimento, que é esse junto à FINEP, nós também fomos novamente premiados pelos resultados obtidos, né? Prêmios de inovação social a gente recebeu em 2004, agora eu não lembro bem a data, também em função desses movimentos que fizemos com o laboratório, né? Ou seja, atingir os objetivos, enfim. Hoje a universidade ela produz quanto de semente? Ela consegue abastecer sozinha todo esse mercado? Sim, esse ano a gente forneceu quase 70 milhões de sementes e sobrou semente. Se precisasse, a gente poderia produzir mais e sobrou. A gente sempre tem que produzir além da demanda, né? Isso é digamos, é uma meta nossa, porque a gente não pode deixar ninguém sem a semente ou querendo semente, não vamos poder atender. Então, essa questão, agora o bom é calibrar, não pode ser um absurdo, né, produzir. Ô, professor, o interessante é que ao longo desses anos todos também vocês conquistaram, né? A maricultura conquistou o coração de muitas pessoas que passaram por aí. Então, hoje, quando a gente, às vezes, vai entrevistar um maricultor, é alguém que já se formou na Universidade Federal, é alguém que passou por aí e que se apaixonou e que fez parte em algum momento. Então, a gente vê também que né, vocês foram deixando sementes também, né? Por aí. Eu, como já estou aqui há muitos anos, como meus cabelos brancos atestam, né, pode. Eu posso dizer que eu fico muito contente quando chega um produtor e eu vejo que um barulho. Então, assim, essa é uma das coisas que mais me alegra, é quando eu vejo um produtor chegar aqui, ele chega um carro bom, a gente percebe, eu acompanho eles há muitos anos, eu conheço quase um por um, são, sei lá, 50, 60, 70, nem sei mais quantos produtores temos, mas eu conheço maioria, grande maioria, eu vejo esse progresso na vida deles, eu fico bem contente de poder acompanhar isso, sabe? E saber que a gente ajuda. Eu acho que o Cláudio tocou num ponto importante, né? Nós melhoramos a vida de uma comunidade inteira. Hoje, Santo Antônio de Lisboa, para quem conheceu há 40 anos atrás, não tinha nada Santo Antônio de Lisboa. Hoje criou um número que eu não sei mensurar quantos empregos foram gerados com garçom, com cozinheiros, com a rota gastronômica. Agora, até pouco tempo atrás, estão utilizando as conchas da ostra para fazer material decorativo, ou seja, a explosão foi bastante significativa. E uma das coisas importantes é que, antigamente, o filho do pescador, ele saía cedo com o pai dele, né? Com o velho dele, para ir tirar a rede do mar, né? E hoje ele tem tempo de sair na hora exata. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, ele tem tempo para estudar e tem tempo para ajudar o pai dele também, porque se tornou uma atividade racional, né?
ou seja, ela não depende do tempo, de chuva, disso, daquilo. Não, terça-feira é isso, quarta-feira vamos mexer na semente, quinta-feira nós vamos limpar a semente. Eu já estou mais ou menos por fora um pouco dessa atividade, porque eu já me aposentei já faz alguns tempos, né? E só me aposentei porque eu sabia que a equipe que ia continuar tocando, né? Porque se não fosse os cabelos brancos aí do seu Cláudio... Eu entendo, professor. Eu entendo que você deu... Né? Eu entendo que você deu qualidade de vida para eles, né? Qualidade de vida. E tu tem que criar gente que continue o que tu está fazendo, me entendeu? E que acredite, tem mercado, né, professor? Imagina, nós nos tornamos o maior produtor. Tu sai e aí acaba, porque um sonho, vou supor que era meu, se tornou de todos, né? Então é uma coisa super importante, né? Super importante. Hoje eu fico também contente, satisfeito, né? De ver que o grupo todo ele levou uma atividade nova. E vou te dizer mais, Tatiana, a ostra é só uma coisa. Não deu tempo de começar a fazer outras espécies que tem ainda por fazer, me entende? Tal é a demanda que requer dos pesquisadores e dos trabalhadores que estão lá, que não dá tempo de ver outras variações, né, de espécie. Tem a asa de anjo, tem berbigão, tem muitas outras espécies que podiam... tem a vieira, né? Que ainda estão caminhando. Se tivesse ampliado essa atividade, hoje nós poderíamos ter mais outras espécies, né? Já sendo cultivadas. Professor Cláudio, para a gente finalizar aqui, o senhor já está há muitos anos aí também, né? E hoje você tem a certeza de que quando o senhor sair, tem um legado pronto, tem uma estrutura, entendeu, já consolidada, não só de Santa Catarina ser o maior produtor, mas um papel já da Universidade Federal que já é consolidado, né, dentro dessa cadeia produtiva. Sim, com certeza. A equipe já é multidisciplinar, a gente já tem pessoal, cientistas, técnicos trabalhando no melhoramento genético, na parte ambiental, capacidade de suporte dos ambientes. A gente agora está abrindo também, agora mesmo, a gente já está trabalhando com biologia molecular, visando a taxonomia, ou seja, separação de espécies, separação de populações. Nós já estamos trabalhando, esse ano, por exemplo, entregamos quase 2 milhões também de ostras nativas, de semente de ostras nativas. Aqui a ostra nativa ainda não tem uma demanda como tem a ostra do Pacífico, porque ela é mais trabalhosa, mais morosa, e o pessoal está querendo mais velocidade na produção. Mas é um produto distinto, de alta qualidade, que certamente vai crescer a demanda do mercado, né? Estamos trabalhando com uma série de outras espécies. A vieira, o professor pode citou, é uma espécie que está chegando, a gente já tem desova marcada. É ainda mais pesquisa, a gente já produziu, já fizemos entregas e produções, mas agora a gente vai limitar a desenvolver mais pesquisa com relação à vieira. Enfim, a gente está esse bolo está crescendo, graças a Deus. Técnicos de alto nível estão muito bem, muito capacitados e desenvolvendo um trabalho aqui que a gente ainda tem que
vai nos dar muito orgulho, já nos dá e vai nos dar muito mais. A gente contou, gente, essa história dessa cadeia produtiva, mas só lembrando que, assim, tem um trabalho da Universidade Federal, mas que ele também deu certo com o apoio de outros órgãos envolvidos, inclusive do apoio do governo do estado. Então tem EPAGRE, que ajudou também, SIDASC, tem o IFSC, a gente tem o monitoramento da água, da qualidade da água. É muita coisa envolvida para a gente se tornar o que a gente se tornou hoje. Então, de fato, é público e notório que é um trabalho que começou a partir de uma vontade, né, de pesquisa da Universidade Federal, mas que todo mundo abraçou e que não é à toa que a gente se tornou o que a gente se tornou. Então, é o exemplo de que, como o agro, ele pode mudar vidas, e aí a gente vê hoje rotas gastronômicas, Florianópolis conhecida, a ostra de Floripa sendo reconhecida com selo de indicação geográfica, as pessoas vindo até a nossa capital procurando, né, essa iguaria, reconhecendo que aqui se produz a melhor ostra do Brasil, a única, né? Nós somos o maior produtor. E aí a gente vê o tanto de gente que ganha com isso. Todo um trade turístico. Pesquisadores, maricultores, então uma série de pessoas. Aí a gente vê o papel de uma história, de uma cadeia produtiva exitosa, né? Que envolve ali a pesquisa, a ciência, que envolve apoio do governo, que envolve a comunidade e, enfim, todo mundo acaba só ganhando com isso, né? É uma alegria enorme poder contar essa história. Tatiana, acho que realmente você tocou num ponto importante, né? Eu tentei frisar desde o início que a gente não faz nada sozinho, né? Foi o apoio também, que nem tu dissesse, de outras organizações como a EPAGRE, tu já citasse aí a Carpesc, nos tempos idos, né, da Carpesc, né? SIDASC. E de quem mais, Cláudio? A SIDASC nos ajuda muito na parte do monitoramento. Agora eu me lembrei da Catarina Van de Sander, que a Catarina fazia os primeiros análises de depuração, lembra? Para saber se tinha algum problema e tal, e coisa assim. Contaminação, né? Contaminação. E nós sempre preservamos por oferecer ao público uma ostra sadia. Quando tinha algum problema, nós fechávamos a produção, não é? Alguns diziam, não fecha, não fecha. Não, o pessoal tinha que seguir as normas exatas de comer uma ostra pura, e a melhor ostra do Brasil se faz aqui. Não tem outro lugar. E a melhor equipe ainda está aqui. Coisa essa boa. Equipe... Eu fico feliz em apresentar pelo menos 2 membros dela, 2 pessoas, né, que fazem parte dessa história. Gente, queria muito agradecer a participação de vocês, de poder contar essa história e a gente manter ela viva e que as pessoas possam se orgulhar e entender como foi que ela nasceu. Foi um prazer falar com o professor Carlos Rogério Poli e com Cláudio Blacher. Muito obrigada pela participação de hoje, viu? Eu que agradeço. Obrigado e um grande abraço, Poli. Abraço, Cláudio. Abraço, Tatiana. E vou deixar um abraço aqui para o meu avô, que foi ele que começou a comer as ostras no mercado público. Graças a Deus. E se você gostou dessa história, gente, eu ainda faço o convite para você. Assiste um programa do Agro Saúde e Cooperação, que está na plataforma ND Play, que fala sobre as ostras, sobre essa potência que se transformou Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro. Até já!